Olá, caríssimos alunos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse último domingo eu testei positivo para Covid, então por questões de segurança eu não poderei comparecer de forma presencial na Escola Tiradentes. Mas para que meus alunos não ficassem prejudicados, eu tomei a liberdade de gravar 3 videoaulas, né? Uma eu gravei para o 7º ano, a outra para o 8º, e estou gravando essa agora para o 9º ano do ensino fundamental. Assim, os conteúdos que foram programados para essa semana não ficarão comprometidos, tá, pessoal? Bom, esse tema é extremamente importante, eu tenho certeza também que os inscritos do meu canal vão gostar muito. Assistam até o final, tá, pessoal? Pessoal, antes da gente entrar no estudo da Grande Guerra, eu queria salientar um ponto que é extremamente importante. Existem 2 níveis de interpretação da história. Um é a história oficial, que é a história que está presente nos manuais didáticos, nos currículos fornecidos, né, pelo Ministério da Educação, e tem um outro que é um nível, né, mais profundo de análise geopolítica e que normalmente não é comentado, pois se trata, né, de um verdadeiro jogo de poder que acontece por detrás dos bastidores, tá, pessoal? O meu sonho é que um dia isso chegue aos livros didáticos e todos os alunos tenham acesso à verdadeira informação. Bom, com relação aos meus alunos, eu trabalho incessantemente nesse sentido, né? Trabalho com a história oficial, mas também faço pontuações sobre esse outro nível, né, de análise. Bom, pessoal, quando a gente pensa nos acontecimentos mundiais, principalmente nas grandes guerras, temos necessariamente que entender que elas foram provocadas por gente muito poderosa, normalmente banqueiros, né? O professor Alexandre Costa costuma sempre dizer, né, que devemos sempre presumir banqueiros, e ele tem toda a razão do mundo. Existem 3 grandes grupos de poder no mundo que governam as nossas vidas. Eu vou pedir licença para ler só uma parte aqui desse livro do Alexandre Costa, que é O Brasil e a Nova Ordem Mundial, né? Um livro excelente, eu indico para todos, uma leitura muito boa, tá, pessoal? Bom, isso aqui está na página 51 e veja o que ele diz, né? Existem 3 grandes forças políticas globalistas na atualidade. O globalismo dos metacapitalistas, os metacapitalistas é um termo criado pelo Olavo de Carvalho para se referir aos bilionários que, após construírem sua fortuna no livre mercado, tramam, né, para eliminar a liberdade que permitiria a ascensão da concorrência. Bom, então você tem aqui, né, os metacapitalistas, o outro é o movimento revolucionário socialista comunista e o terceiro é o islamismo, tá? Os primeiros são representados pelos bancos, né, ou seja, os metacapitalistas, e pelas corporações, fundações bilionárias e suas ramificações. O comunismo que se camufla na mais variada denominações, né? E também o islamismo, tá, pessoal? Então, esses grupos de poder governam o mundo a partir das sombras, né? Tem uma obra muito boa do David Horowitz, né, que fala sobre o Partido das Sombras. Bom, pessoal, como eu disse, né? Um dia, quem sabe, isso estará nos livros didáticos, né? E o que permitirá a todos os estudantes acessarem um nível maior de consciência. Mas enquanto isso não ocorre, a gente vai trabalhando com o que nós temos, tá, pessoal? Bom, a Grande Guerra foi um evento crucial na história humana. Ela marcou uma ruptura, inclusive na própria história da evolução das guerras no mundo. Pela primeira vez, armas de grande poder destrutivo foram utilizadas, não é? Bom, e é isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Nós vamos analisar aí as causas, né? A própria guerra em si e também as consequências, tá? Tá, pessoal? Bom, para iniciar esse estudo da Grande Guerra, a gente precisa entender o período que antecedeu a Grande Guerra, que é denominado pelos historiadores de a Belle Époque. Vamos explorar um dos períodos mais fascinantes da história e que marcou os antecedentes da Grande Guerra, a Belle Époque, que se estende do fim da Guerra Franco-Prussiana
em 1871 até o início da Primeira Guerra Mundial em 1914. Preparem-se para embarcar em uma viagem de euforia, encantamento e grandes transformações. A Belle Époque foi um período de intensa euforia e encantamento, impulsionado por uma série de fatores. Após a Guerra Franco-Prussiana, a Europa experimentou um crescimento econômico sem precedentes, alimentado pela Segunda Revolução Industrial. Novas tecnologias como o telégrafo, o telefone e a eletricidade transformaram radicalmente a vida das pessoas e impulsionaram o desenvolvimento urbano. Mas não para por aí, gente. O neocolonialismo estava em pleno vigor, com as potências europeias expandindo seus impérios coloniais para além dos oceanos. Esse período também foi marcado por uma relativa paz na Europa, que permitiu a consolidação do capitalismo e o florescimento das artes, da cultura e da sociedade. Falando em cultura, as transformações foram igualmente marcantes. A Belle Époque viu uma mudança radical nas visões de mundo, com o surgimento de movimentos artísticos como o impressionismo, o simbolismo e a arte nova. A moda, a arquitetura e a literatura também foram profundamente influenciadas por esse espírito de renovação e liberdade criativa. E não podemos esquecer do avanço da tecnologia. Durante a Belle Époque, testemunhamos o nascimento de inovações que revolucionaram o mundo, como o avião, o rádio e também o cinema. Essas novas formas de comunicação e transporte encurtaram distâncias, aproximaram culturas e mudaram para sempre a maneira como vivemos e interagimos. Portanto, pessoal, a Belle Époque foi verdadeiramente uma era dourada de progresso, inovação e otimismo. Foi um período em que o mundo se transformou diante de nossos olhos, moldando o curso da história de maneiras profundas e duradouras. Pessoal, mas a Belle Époque tem um outro lado. A Belle Époque não foi para todos, tá, pessoal? A situação dos trabalhadores fabris estava tremendamente complicada, havia um descontentamento geral e uma onda de anarquismo. Enquanto isso, os camponeses, né, estavam sofrendo com a concentração fundiária, o que provocou uma grande migração para as cidades em busca de empregos sazonais, não é, pessoal? Onde esse camponês na cidade se transformava em exército de reserva de mão de obra, não é? Bom, e além disso, para além da euforia, né, vivida na Belle Époque, nós tínhamos nos bastidores uma verdadeira corrida armamentista. Eram os países se preparando para a guerra, tá, gente? É o período que os historiadores chamam de paz armada. Pessoal, só para constar, aqui no ano de 2024, já fazem alguns anos, inclusive, que os países estão numa nova corrida armamentista. Todos os cenários estão se repetindo, né? Então, parece que uma das grandes constantes, uma das grandes certezas, né, do nosso tempo é que a Terceira Guerra é inevitável, tá, pessoal? Bom, continuando nossa análise, nós temos as condicionantes, né? Quer dizer, as causas que provocaram a Grande Guerra. Para entender o cenário que levou à Primeira Guerra Mundial, precisamos examinar as condicionantes que tornaram esse conflito praticamente inevitável. Em primeiro lugar, os conflitos imperialistas desempenharam um papel crucial. A ascensão da Alemanha como nova potência industrial ameaçava o domínio marítimo da Grã-Bretanha, levando a uma intensa rivalidade anglo-germânica. Além disso, a França nutria um forte sentimento de revanchismo devido à perda da Alsácia-Lorena para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana, ocorrida entre os anos de 1870 e 1871. Enquanto as potências europeias competiam pelo controle dos territórios da África, alimentando ainda mais as tensões. O nacionalismo exacerbado também foi um fator importante. Na Península Balcânica, a Sérvia buscava realizar suas pretensões imperialistas, aspirando à formação da Grande Sérvia, enquanto a Rússia pregava o pan-eslavismo, ou seja, né, a união dos povos eslavos sob a bandeira da Mãe Rússia. Pessoal, a Rússia se considerava uma mãe espiritual
dos povos eslavos da Sérvia, tá? Enquanto isso, o pan-germanismo alemão buscava unir os povos germânicos sob a liderança da Alemanha. Essas aspirações nacionalistas acabaram por enfraquecer o já instável Império Austro-Húngaro e também o Império Otomano, que perderam territórios em meio a essa competição. A política de alianças também desempenhou um papel crucial na escalada das tensões. Com a formação da Tríplice Aliança entre Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano e Itália, e da Tríplice Entente entre Rússia, França e Grã-Bretanha, o mundo se viu diante de uma verdadeira bomba relógio, com alianças complexas e interesses conflitantes. Pessoal, só abrindo parênteses aqui, a Tríplice Aliança consta aqui 4 atores, né, políticos, mas temos que lembrar, né, que a Itália resolve abandonar a Tríplice Aliança e passa a integrar a Entente, né, a Tríplice Entente, em 1915, tá, pessoal? Bom, e por fim, nós temos a corrida armamentista, conhecida como a Paz Armada. A corrida armamentista alimentava as tensões com as potências europeias, ampliando suas indústrias bélicas e implementando o serviço militar obrigatório, alimentando ainda mais o sentimento nacionalista e a preparação para um possível conflito. Assim, pessoal, podemos ver como uma série de fatores interligados contribuíram para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Essas condicionantes, marcadas por rivalidades imperiais, nacionalismos inflamados, políticas de alianças complexas e uma corrida armamentista desenfreada, transformaram o continente europeu em um barril de pólvora prestes a explodir. Bom, então, como nós vimos, né, as condicionantes da guerra levaram a um cenário, né, de guerra iminente. E isso ocorreu logo em seguida, tá, pessoal? A eclosão da guerra ocorreu na região dos Balcãs, já tendo em vista, né, que em 1908 a Bósnia-Herzegovina ela passa a ficar sob a proteção do Império Austro-Húngaro, o que colocou em risco o projeto da Sérvia, né, de criar a Grande Sérvia. Então a Sérvia passou a se sentir ameaçada, pois ela planejava, né, incorporar a Bósnia para ter acesso ao Mar Adriático, tá, pessoal? Bom, o resultado dessa tensão culminou, né, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em 28 de junho de 1914. Ele era herdeiro do trono austro-húngaro. Ele foi assassinado na cidade de Sarajevo por um membro terrorista do Mão Negra, uma organização da Sérvia, né, o Gavrilo Príncipe. Bom, isso provocou o início da guerra, tá, pessoal? Em 1º de agosto, o Império Austro-Húngaro declara guerra contra a Sérvia, acionando o sistema de alianças, tipo um efeito dominó, tá, pessoal? Logo em seguida, a Alemanha declarou guerra à Rússia e no dia 3, ela declara guerra também à França. No dia seguinte, no dia 4, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. Era o começo da Primeira Guerra Mundial. Bom, pessoal, em 1915, a Itália ela se recusa a participar da guerra e acabou aderindo à Tríplice Entente, tá, pessoal? Bom, pessoal, então a guerra tem início e ela passa por 2 fases, né? A primeira fase é a fase de movimento, com avanço das tropas até as fronteiras dos territórios inimigos. Após esse avanço, havia necessidade de consolidar os territórios já conquistados. Então começa a fase da Guerra de Trincheiras. Isso foi a partir de 1915, né? A Guerra de Trincheiras tinha então, né, o objetivo de defender os territórios conquistados. Pessoal, não se esqueçam disso, tá, meus alunos? Guerra de Trincheira, o objetivo era consolidar, né, territórios já conquistados. Pessoal, a Primeira Guerra Mundial é considerado por analistas militares e por historiadores como uma guerra totalmente diferente de todas as outras na história humana, pois em todas as outras, né, o objetivo dos combatentes era eliminar militares, né? Isso não aconteceu na Primeira Guerra, e pela primeira vez eles passaram a visar os civis também, tá, pessoal? Eliminar militares e também civis. Então foi uma guerra totalmente diferente. Bom, isso fez com que as nações, né, transformassem seus parques industriais
em centros de produção de armas de guerra, tá, pessoal? Bom, pessoal, do lado artístico, né, do componente espiritual, sempre quando acontecem esses eventos muito traumáticos, né, a arte sofre uma mudança radical. E isso não foi diferente na Primeira Guerra Mundial, tá, pessoal? Então os artistas passaram a desconstruir os valores e as normas artísticas que eram anteriores à guerra, né, por conta desse mundo caótico, né, desconjuntado e fragmentado. Bom, entre essas expressões da arte nós temos o dadaísmo, tá, pessoal? O dadaísmo emergiu como uma resposta direta à devastação e ao absurdo da guerra. Com suas raízes no Cabaret Voltaire, em Zurique, na Suíça, um grupo de artistas e intelectuais se reuniu para rejeitar todas as normas e valores estabelecidos, incluindo os da arte tradicional. Os dadaístas acreditavam que a sociedade que haviam permitido a carnificina da guerra não merecia respeito, e eles expressaram sua indignação por meio de manifestações artísticas ultrajantes e provocativas. Eles desafiaram a lógica, a razão e a própria noção de arte, criando obras que eram muitas vezes absurdas, irônicas e até mesmo escandalosas. O dadaísmo foi uma celebração do caos e do acaso, com artistas como Marcel Duchamp, Anna Rock e Tristan Tzara, produzindo obras que desafiavam todas as expectativas. Colagens, montagens, performances e manifestos dadaístas invadiram o mundo da arte, chocando e provocando o público. Portanto, pessoal, o dadaísmo foi muito mais do que um movimento artístico. Foi uma forma de protesto, uma declaração contra a insanidade da guerra e uma busca pela liberdade criativa absoluta. Mesmo hoje, as obras dadaístas continuam a desafiar e inspirar, lembrando-nos da capacidade da arte de transcender o horror e a loucura do mundo que nos rodeia. E vocês, o que acharam desse movimento revolucionário? Deixem seus comentários embaixo que terei enorme prazer em respondê-los, tá, pessoal? Pessoal, no ano de 1917, marcou um ponto de virada na Grande Guerra, com a entrada dos Estados Unidos no conflito. Vamos entender isso melhor? Em abril de 1917, os Estados Unidos deram um passo crucial ao declararem guerra à Alemanha e entraram no conflito mundial. Mas por que os Estados Unidos decidiram se envolver nessa guerra devastadora? Bom, várias razões pesaram na balança. Primeiro, a saída da Rússia da guerra devido à Revolução Russa deixou a Tríplice Entente, formada por Rússia, França e Grã-Bretanha, em uma posição precária. Com o afastamento da Rússia, havia o risco real de que a Tríplice Entente pudesse perder a guerra para as potências centrais, lideradas pela Alemanha. Além disso, os banqueiros dos Estados Unidos enfrentavam a possibilidade de um calote das enormes dívidas contraídas pela França e Grã-Bretanha. Uma derrota da Tríplice Entente poderia resultar em perdas financeiras significativas para os Estados Unidos, que haviam emprestado grandes somas de dinheiro para financiar o esforço de guerra aliado. E não podemos esquecer também os ataques de submarinos alemães contra navios americanos. Em abril de 1917, os Estados Unidos sofreram perdas com afundamento de navios por submarinos alemães, o que aumentou a pressão pública e contribuiu para a decisão de entrar na guerra. Bom, pessoal, que navios eram esses, né? Eram navios de carga que levavam mercadorias para abastecer a Grã-Bretanha, né? Então, os alemães tomaram a iniciativa de afundar esses navios, né? Comprometendo a capacidade, né, logística da Grã-Bretanha, tá, pessoal? Bom, além disso, os alemães tentaram incentivar um conflito entre o México e os Estados Unidos, oferecendo apoio para que o México recuperasse territórios perdidos para os Estados Unidos no passado. Esse fator, conhecido como Telegrama Zimmermann, também contribuiu para a crescente hostilidade dos Estados Unidos em relação à Alemanha. Assim, pessoal, a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial foi um ponto de virada crucial no conflito,
sua decisão de se juntar à luta ao lado da Tríplice Entente teve profundas consequências, não apenas para o resultado da guerra, levando à vitória da Tríplice Entente, mas também para o equilíbrio de poder no mundo. Bom, pessoal, e o Brasil? Qual foi a participação do Brasil na guerra? Bom, em 1917, submarinos alemães afundaram navios brasileiros e a resposta do Brasil foi a declaração de guerra à Tríplice Aliança. Só que o Brasil não participou com botas no solo, né, como se diz no jargão militar. A participação dele se limitou, né, ao envio de patrulha marinha para a vigilância da costa atlântica da África. E também ele enviou militares para a França e aviadores para a Inglaterra, já que havia uma grande demanda por aviadores. Existiam muitos aviões, né, mas não existiam tantos pilotos assim, tá? Bom, pessoal, já na Segunda Guerra Mundial a participação do Brasil foi efetiva. Nós temos o heroísmo, né, dos pracinhas que marcaram sua presença e fizeram história, né, nos campos de batalha da Itália, tá, pessoal? Bom, pessoal, no período da Grande Guerra ocorreu uma grande epidemia no mundo, a gripe espanhola. Essa epidemia, né, teve o seu epicentro entre os anos, né, de 1918 e 1920. Ela foi causada pelo vírus, né, da influenza A, que é o famoso H1N1. Esse vírus atingiu praticamente quase toda a Europa. Só não foi classificado como pandemia porque foi uma ocorrência local, né, na Europa, tá, pessoal? Esse vírus, a gripe espanhola, ele contaminou 600 milhões de pessoas na Europa. Isso era basicamente um quarto da população mundial da época. E também levou à morte 50 milhões de pessoas, tá, pessoal? Finalmente a guerra chega ao fim, com a rendição da Alemanha em 11 de novembro de 1918. Bom, em 1919, houve na Conferência de Paris a criação da Liga das Nações, que é um germe da moderna ONU, tá, pessoal? Bom, pessoal, a Liga das Nações ela foi criada com o objetivo de se evitar futuros conflitos, né, pessoal? Em 1919 acontece a assinatura do Tratado de Versalhes. A Alemanha teve que assumir o ônus total da guerra. Ela perdeu diversos territórios que ela havia conquistado e suas forças militares foram limitadas por força de tratado. Bom, indubitavelmente, pessoal, a causa da Segunda Guerra Mundial foi o Tratado de Versalhes. Bom, com relação aos efeitos da guerra, nós temos a desintegração de vários impérios. O Império Turco-Otomano, o Império Austro-Húngaro e o Império Alemão, obviamente, e também o Império Russo. Mas o Império Russo não tem uma ligação muito direta com a Grande Guerra, não. Já que a Rússia estava passando por uma revolução ideológica e política, né? Que é a Revolução Russa, que implantou o comunismo, né? Extinguindo o antigo Império Russo, que eram governados pelos czares, não é, pessoal? Bom, uma outra consequência também foi a devastação econômica da Europa e destruição de seus parques industriais e tudo mais, tá? E uma outra questão também muito importante, né, de consequência, foi uma onda de greves operárias por toda a Europa. E também uma outra questão bem importante foi o avanço do movimento socialista no mundo, inclusive no Brasil, tá? O movimento socialista nunca esteve tão forte, né, como nos tempos atuais, né? Ao contrário do que o historiador Francis Fukuyama acreditava, com a dissolução da União Soviética em 1991, ele acreditava que a história tinha chegado ao fim, tinha acabado a luta de classes e tudo mais, mas ele estava totalmente enganado, tá, pessoal? O movimento socialista internacional só vem ganhando força, e aqui no Cone Sul da América ele vem ganhando força por causa do Foro de São Paulo, tá? Bom, e por favor, não se esqueçam, uma das principais consequências da Grande Guerra, né, foi os Estados Unidos terem se tornado potência mundial. Essa hegemonia dos Estados Unidos foi aprimorada com a Segunda Guerra Mundial, tá, pessoal? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desses conteúdos, e se vocês gostarem,
eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Pessoal, eu me despeço de vocês com um cordial abraço. Até breve!